Meus amigos e minhas amigas de direito constitucional, estudantes de concurso público, estudantes da segunda fase da UAB, meu nome é Abacuque Sodré, sou professor de direito constitucional, direitos humanos e de teoria geral do direito e gostaria de falar com vocês sobre um último mecanismo do controle concentrado de constitucionalidade. Esse é um mecanismo quase que executivo, propriamente dito, do texto constitucional, que é a representação interventiva de inconstitucionalidade. A representação interventiva diz respeito à intervenção federal nos estados por meio de decisão do Supremo Tribunal Federal. A sua previsão está no artigo 36, inciso 3º da Constituição Federal e tem a sua regulação pela Lei 12.562 de 2011. Lei 12.562 de 2011. Pois bem, lembrando que, em regra, a prerrogativa para que seja realizado a intervenção federal, ela se dá por ato privativo do presidente da República. Qual o ato privativo? Decreto, nos termos do artigo 84, inciso 10 da Constituição Federal. Todavia, verificado o descumprimento, seja de um princípio sensível da Constituição Federal e também ou a recusa o cumprimento do que estabelece uma lei federal, então seja a violação do princípio sensível, seja o descumprimento ou a recusa ao cumprimento de lei federal, é causa de representação interventiva perante o Supremo Tribunal Federal. Para o quê? Para a preservação do pacto federativo e garantia aí da autonomia. Lembrando que os entes federativos, nos termos do artigo 18 da Constituição, eles são autônomos, não existe soberania. A soberania é única e exclusivamente nacional. E os entes federativos o quê? Possuem autonomia. Tem autonomia orçamentária e também tem aquelas competências administrativas e legislativas estabelecidas na Constituição Federal. Ok? Então, quando ocorre o descumprimento dos princípios sensíveis e também a recusa ao cumprimento de lei federal, é cabível a representação interventiva. Quem é o legitimado para propor a representação interventiva? Aqui a gente tem um único legitimado, segundo estabelece a própria Constituição Federal, é a atribuição do Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República, nos termos do artigo 36, inciso 3º, ele vai propor perante o Supremo Tribunal Federal a representação interventiva. Lembrando que o Procurador-Geral da República é o membro mais alto, de alto escalão, do Ministério Público. Então, ele é o membro do Ministério Público que atua perante o Supremo Tribunal Federal. Onde eu vejo isso, professor? Parágrafo 1º do artigo 103 da Constituição Federal. Então, todas as vezes que você estiver perante o Supremo Tribunal Federal e pedir a manifestação do Ministério Público, essa manifestação deve ser feita na pessoa do Procurador-Geral da República. Ok? Então, e a representação interventiva ela é competência do Procurador-Geral da República. Então, ou seja, como custos legis, custos do ordenamento jurídico, então o protetor, o guardião da ordem jurídica, o Ministério Público vai ali realizar o seu papel institucional de propor a representação interventiva para preservação da ordem jurídica, ou seja, para restabelecimento ou suspensão do ato impugnado, aquele ato, ou ato legislativo, ato administrativa ou mesmo a própria omissão. Lembrando que a inconstitucionalidade, ou seja, a violação, ela pode se dar tanto por ação quanto por omissão, quando nós vermos as hipóteses do que se tratam os princípios sensíveis. Então, primeiro, nós já vimos que quem é o órgão competente para apreciação? É STF, artigo 36, inciso 3º da Constituição Federal. Quem é o legitimado ativo? O legitimado ativo é o Procurador-Geral da República. Quem é o legitimado passivo? Ou seja, são as autoridades estaduais que vão contrariar. Então, a Constituição permite, então, a intervenção da União nos estados. Então, quando violado aí os princípios sensíveis ou descumprida a ordem jurídica, no caso, quando depende de decisão do Supremo Tribunal Federal.
Ok? Então vamos avançar. Quais são as hipóteses de cabimento, então? Aquilo que nós falamos, duas hipóteses de cabimento. Violação dos princípios sensíveis da Constituição Federal e também recusa de execução de lei federal. Então, existe uma lei federal determinando situação que é de competência da União, então lá, artigo 22 da Constituição Federal. Então, ela estabelece lá a competência privativa da União. Lembrando que os estados podem legislar sobre a competência privativa da União desde que haja ali lei complementar autorizando os estados a legislarem a respeito. Então, parágrafo único do artigo 22, em geral não tem essa lei complementar, então a competência da União deve ser preservada. Essa lei de cunho federal não é cumprida pelo Estado, então essa é uma das hipóteses. Então aqui já falamos da hipótese mais simples, que é a recusa do cumprimento da legislação federal. Então seja um ato administrativo ou mesmo uma lei estadual conflitando aí com a legislação federal, ou mesmo a omissão. Tem lá a lei e não se cumpre, não se dá cumprimento à legislação federal dentro do Estado pelas autoridades públicas, lembrando, autoridades públicas. O que é importante vocês saberem? A segunda hipótese, então, aquilo que a gente já falou, que a segunda hipótese seria a violação dos princípios sensíveis da Constituição. Aí você pergunta, professor, o que são princípios sensíveis da Constituição? São aqueles que são reputados como mais importantes pela ordem jurídica. E onde eu identifico esses princípios sensíveis? Tá ali. O próprio artigo 36, inciso 3º, faz menção lá ao artigo 34, inciso 7º. Quando ele fala da hipótese, pelo descumprimento do artigo 34, inciso 7º, ou seja, violação dos princípios sensíveis. Quais são os princípios sensíveis? E aí, se você abrir o seu artigo 34, inciso 7º, você vai verificar nas seguintes alíneas. Primeiro, forma republicana, sistema representativo e regime democrático, ou seja, o próprio Estado democrático de direito. Então, forma republicana, ou seja, a forma da república nós vivemos uma república federativa. Então, o sistema federal, o modo republicano de ser, ou seja, é a forma republicana e o sistema representativo, ou seja, o voto, respeitar o voto aí, a regra de um homem, um voto. Também respeitar o sistema representativo, ou seja, a democracia que nós partilhamos é um sistema de representação, ou seja, seja nas câmaras legislativas, como a Câmara Legislativa do Distrito Federal, Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa dos estados, seja no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o povo é representado, em regra, de forma proporcional pelo poder legislativo. Dessa forma, lembrando que o povo, no caso do Congresso Nacional, ele é representado pelos deputados e os estados são representados pelos senadores. Isso é importante, mas mesmo essa representação dos estados, ela é feita por meio também de uma representação popular. Então, esses são requisitos mínimos. Então, regime democrático, ou seja, a forma democrática, a participação democrática, não ditatorial, ou seja, de participação popular, é um dos requisitos. E a forma republicana, ou seja, a federação, o estabelecimento ali da autonomia e da própria participação, da transparência, dos princípios da administração pública, ou seja, o modo republicano exige legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o próprio modo republicano de ser, ou seja, aquela forma republicana estabelecida por leis, o controle, ou seja, do poder, o poder não é absoluto, então o poder é limitado e esse poder tem mecanismos de freios e contrapesos, ou seja, o poder não está concentrado em um único poder do Estado, ou seja, poder legislativo, executivo e judiciário. Então, todas essas regras envolvem, então, ali o que a gente chama de forma republicana, sistema representativo e sistema democrático. Segundo princípio sensível, direitos da pessoa humana, ou seja, os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana. Então, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal e o artigo 5º, 6º, 7º, ali todos esses artigos que são direitos fundamentais do cidadão devem ser respeitados pelos órgãos estaduais, em todos os níveis da federação. Esse é um princípio sensível.
Outro princípio sensível, autonomia municipal, ou seja, o Estado não pode se imiscuir nas competências dos municípios. Então, a violação à competência dos municípios, ou mesmo a autonomia municipal, constitui uma violação ao princípio sensível nos termos do artigo 34, inciso 7º, a linha C. E prestação de contas da administração pública direta e indireta, ou seja, os tribunais de conta, eles exigem essa prestação de contas. Quando o órgão público, o órgão estadual, ele deixa de cumprir esses requisitos, ele deixa de prestar contas, essas contas são insuficientes e reiteradas vezes julgadas irregulares, essa ausência de prestação de contas ou o conjunto de irregularidades sucessivas permite ali a intervenção federal. Então, por violação ao princípio sensível. Então, a ausência de prestação de contas é um dos princípios sensíveis ali estabelecidos na Constituição. Depois, um ponto que é muito importante sobre direitos sociais, que o seu examinador cobra bastante, é a linha E. A linha E lembra que estabelece lá um mínimo de aplicação exigido pela Receita Estadual, ou seja, dos estados, dos municípios e da própria União em educação e também saúde. Lembrando que no âmbito da saúde a regra é de 15%, né? Então a regra é de 15% nos termos do artigo 198, parágrafo 2º, inciso 1º, então 15% sobre a receita líquida corrente, e nos termos do artigo 212 da Constituição, a União deve aplicar 18% do faturamento ou da receita em relação aos tributos a título de estímulo para o ensino, então deve ser aplicado em educação, e os estados e municípios 25% da sua receita sobre tributos. Se não houver essa aplicação, ou seja, se não aplicar os 25% estabelecidos na regra constitucional do artigo 212, logo é possível aí a intervenção federal por violação a esse princípio sensível e de respeito aos direitos sociais especiais. Então, educação e saúde são prioridades para o Estado, tanto que a falta de cumprimento da aplicação orçamentária a esse respeito pode possibilitar aqui o reconhecimento do pedido e a intervenção por violação aos princípios sensíveis da Constituição Federal. Pois bem, aqui nós já estabelecemos então quais são os princípios sensíveis e também a violação à legislação federal, ou seja, o descumprimento, a recusa ao cumprimento da legislação federal. Lembrando, princípios sensíveis, artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. E a petição inicial, ela tem requisitos? Ah, professora, eu estou fazendo a segunda fase da OAB, isso não vai cair para mim. Pode cair para você como uma pergunta. Então é importante se atentar a tudo isso. E você que também estuda para concurso, é importante ter essa ciência, porque também fala um pouco ali a Lei 12.562 de 2011, fala um pouco sobre o processo constitucional da representação interventiva. Quais são os requisitos da petição inicial? Além daqueles do 319 do CPC, o que é importante? O PGR ele vai precisar indicar, então, ali, os atos, os fatos, né? Então, as ações, os atos legislativos, atos administrativos e também, ou mesmo a omissão, a inércia das autoridades estaduais no cumprimento da legislação federal ou no descumprimento de um princípio sensível da Constituição Federal. Ele vai precisar também dizer qual é o princípio sensível, qual lei federal que está sendo descumprida pela autoridade estadual, e também vai ter que fazer o pedido e as suas especificações. O pedido para que seja julgado procedente a representação interventiva, para que o presidente seja conclamado, ou seja, ele seja demonstrado para o presidente que há uma violação patente da ordem jurídica e a necessidade iminente, na verdade, uma necessidade iminente, ou seja, urgente de intervenção federal. Então, artigo 3º da Lei 12.562 de 2011
trata dos requisitos da intervenção, da representação interventiva. A medida é a medida liminar, nos termos do artigo 5º da Lei 12.562 de 2011. Essa decisão se dá pela maioria absoluta dos ministros, ou seja, pelo menos 6 ministros precisam dar essa tutela liminar, que vai visar a suspensão de processos judiciais e administrativos ou qualquer medida em relação à representação interventiva. É ouvido o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 12.562 de 2011, sobre a liminar. Também é ouvida a autoridade responsável, nos termos do artigo 6º da Lei 12.562 de 2011. E para o julgamento. Julgamento, eu tenho quórum de instalação exatamente igual aqueles dos processos objetivos, ou seja, eu tenho 8 ministros para poderem iniciar o julgamento, então maioria absoluta, maioria qualificada, então mais do que a maioria absoluta, maioria qualificada de 2/3, 8 ministros, nos termos do artigo 9º da Lei 12.562 de 2011. O julgamento se dá por maioria absoluta, então pelo menos 6 ministros precisam votar a favor da medida interventiva, nos termos do artigo 10º da Lei 12.562 de 2011, e se julgada procedente, depois de publicada, o presidente do STF vai levar ao conhecimento do presidente da República, o qual vai decretar a intervenção federal nos termos do artigo 36 da Constituição Federal. Lembrando que nesse caso de decisão do STF, não há necessidade ali do controle ulterior por parte do Congresso Nacional. Também lembrando que o cumprimento o decreto da intervenção vai se dar meramente para suspensão do ato, nos termos do parágrafo 3º do artigo 36 da Constituição. Por quê? Não é feita a intervenção direta, porque a prerrogativa da intervenção federal ela é um ato do Poder Executivo, nos termos do artigo 84, inciso 10 da Constituição Federal. E um ponto que é muito importante essa decisão não é impugnável por ação rescisória. Quem estabelece isso? A própria lei. O artigo 12º, ou seja, o artigo 12 da Lei 12.562 de 2011 diz que essa decisão sequer é impugnável por ação rescisória, ou seja, ela constitui o máximo de eficácia dentro do ordenamento jurídico, ou seja, ela é uma decisão que não pode ser revista em qualquer tempo, ela faz a coisa julgada material mais profunda do ordenamento jurídico. Pessoal, espero que tenham gostado dessas dicas. Qualquer questão, estamos aí. Um forte abraço para vocês. Cuidem-se. Muita saúde. Um abraço.